Art, the exalted artifact of self-contemplation. The classical image of man strives for beauty, harmony, free from disturbing reality. The despair man seems to feel in the face of his own inadequacy, his inability to live up to the image he himself has created, moves us in its impotence. The image of man fills us at times with compassion. What nature does blindly, slowly, and ruthlessly, man may do providently, quickly, and kindly, says the British scientist Francis Galton. According to Galton, man's evolution is impeded by the fact that inferior people procreate more rapidly. The idea that life, society, the family, can be cultivated like a garden in which the weeds must be distinguished from the useful plants is something that Galton wants to develop into a science. He calls his idea eugenics. Entrei na faculdade e não me queriam lá. E publiquei 3 livros que ninguém lerá. Dei por fim de acabada obra de literatura. Depois de publicado, o silêncio é que perdura. Fosse um outro escritor, branco bem ou mal nascido, seria mais de todo lido. Loas à toa na proa dos pasquins, o Estado, o Globo, todos daqui dariam prêmio Cágado ou Jabuti. Cago para a fama dos imortais, mas ficaria de peito estufado se o meu nome fosse glorificado até no obituário dos jornais. Quaresma, meu coração, Lima Dalma, o rancor, a raiva, o ódio da cor. Eu dou-te a benção, irmão. Aninhado em minha cama fria, nem bem dormindo acordado, fiz a única ablução do meu asseio. Tomei café, banana da terra e pus-me a ler os jornais. Súbito, ouço tremores e canglores. Língua estranha que jamais perceber em vida. Que incomoda. Compreender? Era exatamente isto, sem tirar nem pôr. E ao som dessa doce convocação, pus minha roupa estrupiada pelo desão da memória, sapatos cambotas, colete de zozó, 2 ou 3 manchas de poeira aqui nas costas, meu esbudegado vestuário. E cá me vejo, nesta sala carrancuda, o corpo à disposição dos senhores doutores pátrios, dissecadores de cadáveres. Não bastara a humilhação em vida, era imperioso matar-me outra vez, mas quantas mortes existem? Muitas, muitas nelas, eu viverei. Pois em vida eu me submeti às mais sórdidas humilhações, em morte não cederei. E enquanto discutem ali
Se o meu currículo é vitae ou mortis, eu resolvi entabular aqui um fio de prosa com vocês, isto é, se me permitem, o que eu não tenho dúvidas cordiais que somos. Aqui, homens e mulheres cordiais brasileiros, alhures, outros, quiçá, homens e mulheres racistas cordiais brasileiros, sim, porque eu já. Pois nada mais me espanta nesses tempos sombrios, de tanta caquexia e barbárie tropical. E já que a licença me foi concedida, dado ao silêncio que ouço, passo então a me mostrar. Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto, nascido a 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou filho legítimo do mulato João Henrique de Lima Barreto. Minha mãe, Amália Augusta Barreto, era filha de escravizados. E minha bisavó foi arrancada da terra máter pelo bico de uma cegonha matadora, o navio negreiro. Eu nasci sem dinheiro, negro e livre. E eu nunca conheci um escravizado. Mas no futuro tenho certo, hein? Escreverei a história do povo negro no Brasil. A saga épica de um povo, o germinal negro. O que mais desejara na vida? Era ser aluno da Escola Politécnica e fui. Lá eu me habituara a assistir aquele espetáculo de ascensão dos meus colegas brancos ricos e bem-nascidos. O que mais desejei na vida? Não ser mais aluno da Escola Politécnica e não fui. Um grande sonho a realizar? Me deixe cá, que não é tão grande assim. Eu tenho a honra em proclamar que continuo candidato à vaga de imortal da Academia Brasileira de Letras pós-mortem. E quem estiver sentado em minha cadeira, eu venho puxar a perna. Senhores doutores patrícios da raça, eu, Renato Kell, fundador da primeira sociedade eugênica da América Latina, declaro aberto o Congresso Brasileiro de Eugenia. No epicentro dos debates, 7 teses fundamentais que corroboram nosso projeto em defesa de uma sociedade justa, útil e limpa. Saudamos o patrono deste congresso, o Dr. Francis Galton, criador da palavra eugenia e da primeira tese fundamental. Hoje dar-se-á o caso do dito escritor Lima Barreto. A questão em colóquio é a seguinte: como um cérebro de raça inferior poderia ter produzido tantas obras literárias, romances, crônicas, contos, ensaios e outros que tais, se o privilégio da arte e da boa escrita é das raças superiores? Com a palavra, o dito escritor Lima Barreto. Senhores médicos da nova raça, senhores eugenistas de plantão. Então, logo soube que me queria o corpo, eu vim de livre e espontânea vontade submeter-me ao acurado exame de vosso positivismo eugênico. Mas nem precisariam ter me arrancado do breu dos tempos, eu sou testemunha e exemplo vivo de que a capacidade mental dos negros ela é sempre discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Eu vejo aqui, portanto, uma justa oportunidade de defender minhas ideias, obras e personagens pouco vistas, jamais reconhecidas. Assim eu posso expectorar as sílabas silenciadas aqui em meu cérebro. Estado de júbilo tal que eu saí às pressas e não tive tempo de banhar-me nas águas do orixá, que me guarda lá aonde eu descansava. Ai, graças ao vício, chego limpo, cheiroso e desinfetado. Esta é uma das vantagens do álcool, preservar a natureza humana. Eis aqui a minha cabeça.
Entrego-lhes meu cérebro para ser submetido à dissecação pública, que façam dele o que melhor lhes convier. Que seja procedida a autópsia da cabeça do dito escritor Afonso Henriques de Lima Barreto. Sem delongas, Pois não? procedo à coleta de dados familiares para efeito de demonstração da tese da contaminação racial. Estado civil? Celibatário. Nunca casou? Esqueci. Filhos? Aos montes. Decline os nomes. Policarpo Quaresma, Isaías Caminhas, Gonzaga de Sá, Cláudio. Isso não é gente. São personagens. Filhos. Eu os criei e os eduquei para a eternidade. A arte e a literatura, elas são parceiras sublimes que não se rebaixam às contaminações da carne. Então, nenhum contato com raparigas mestiças, amarelas ou... Sempre me foi penoso o convívio com as mulheres. Elas, para mim, são, como eu diria, exercem uma forma, assim, transcendental. Olha, quer saber, doutor? Me falece competência para falar das mulheres. Cri. E esse sofrimento a que me imponho, e a mim me é impingido, encrespou-se minha alma como erva daninha, e eu passei a amar o meu sofrimento como o homem ama a uma mulher. Por que tirar de mim aquilo que já é meu? É difícil dizer isto, envergonha-me. Pesa em mim a desonra de meu nascimento, o desejo de desaparecer no eterno. Desde menino eu sempre tive a mania de suicídio. Aos 7 anos, logo depois da morte da minha mãe, quando fui acusado injustamente de furto, eu tive uma enorme vontade de me matar. É dessa época que eu conheci a injustiça, a dor que ela envolve, a incompreensão de minha delicadeza, de meu natural doce terno. Eu nunca tive sequer a simpatia com que se olham as árvores. Minha mãe, tão linda, nem um afago pude sentir quando fostes embora tão cedo. Uma saudade. Lembro a doçura amiga que não tive, o leite que não bebi, de não dormir a seu lado para esquecer minha mãe. Beijos nunca os conheci. Ai, que saudade, que saudade, que saudade! Amanhã em cima eu tive um sonho erótico, fui correndo à missa na Igreja da Glória. Tem a honra da palavra o nosso convidado internacional, Dr. Arthur de Gobineau, paladino da teoria da superioridade racial. Para que o interrogado possa entender claramente as palavras do Conde de Gobineau, pedimos que seja feita a tradução do francês para o português. Não é necessário, excelência, leio e falo fluentemente o francês. Oui, monsieur. Monsieur, êtes-vous religieux? Não sou religioso, tampouco católico. Como é que eu poderia ser se a igreja sempre foi uma aliada do Estado?
En aucun cas, monsieur. No Cocá, no século XV, o Papa Nicolau V abençoou a escravidão africana em sua bula Romanus Pontifex. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oui, c'est la vérité. Monsieur, donc vous vous considérez un anarchiste et un révolutionnaire. Não sou um revolucionário, eu sou afilhado de Nossa Senhora da Glória e um guerrilheiro das letras. Vous êtes un typique révolutionnaire et un anarchiste. Não sou um revolucionário. Ça suffit maintenant. Eu já disse, vocês Vous precisam continuez à agora dire confundir a l'évidence. história. Taisez-vous, Sachez que l'Église taisez-vous, est et a toujours été taisez-vous l'ami de donc. Dieu. Eu, presidente deste Congresso, faço saber. Eu, Lima Barreto, faço saber. O horror não tem limites. O primeiro passo é a melhoria, o segundo é a purificação, depois vem o extermínio. Milhares de milhões serão dizimados em nome da purificação racial. Gerações inteiras exterminadas em guerras fratricidas, genocidas, pesticidas. Corpos serão incinerados vivos e mortos boiarão na Baía dos Balcãs, filhos de nenhuma pátria, e não haverá mais distinção entre o céu e o inferno, porque quando Deus atravessa a porta do inferno, ele já está entre os homens. Para a crítica, sua obra é um vazador de galicismo, africanismo, indianismo e deploráveis ismos. E para gravar, não segue as regras estéticas da boa literatura. Sou um escritor desassujeitado, de namoros com a palavra suja, a literatura imperfeita e a linguagem enfermiça. Não sou afeito aos chamados da beleza. Caio de amores é pelo desequilíbrio das linhas e formas. A literatura, ela tem que ser militante e não contemplativa, cheia de arremates e arrepiques. As regras estéticas que conheci, nunca as professei. Enumero-as, pistolões, relações promíscuas dos escritores com o poder, hipocrisias, títulos acadêmicos, berço de nascimento, condição social. O que de certo justifica uma obra cheia de erros. Um atentado à língua de Camões. Meus livros saem errados, isso se deve unicamente ao meu relaxamento, à minha letra e aos meus péssimos revisores, inclusive eu mesmo. É por isso que dizem que minha literatura é um vazadouro de imundícies, barbarismos, plebeísmo, neologismos, cacófatos, hiatos, colisão. O inferno, inferno, inferno é o Brasil. Excrescência é o Brasil. E ainda assim cobras o elogio da crítica. Como não o tens? Não tens a quem te elogie, elogia-te a ti mesmo. Erasmus de Roterdã. E hei de dizer-lhe mais, eu sou um escritor, e grande ou pequeno, eu tenho o direito de pleitear as recompensas que o Brasil dá aos que se distinguem em sua literatura. Passemos agora à investigação hermenêutica da literatura comparada. Considerando a estirpe moral e intelectual do senhor Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, o Congresso quer saber: por que dois crânios de uma mesma raça produzem uma literatura tão diferente, sendo um melhor do que o outro? E quem é o melhor? Machado? Machado? Não. Eu sou o melhor. Na época diziam ofensivamente de nós, mulatos, mas ele e eu somos negros, sempre negros, negríssimos, negríssimos, negríssimos. Mas ele sempre, ele fugiu da cor. Sobre os pretos brasileiros, eu não li. Eu criei uma protagonista. Mulher, pobre e negra, clara dos anjos, deflorada por um branco rico, bem-nascido, sequer julgado em vastos tribunais. Agora o Machado, eu não li. Tem protagonista negro nos romances dele lá? Eu não vi. E quer mais? Mas o senhor o imitou? Jamais o imitei. Ele jamais me inspirou. Que me fale de Balzac, Tolstói, Dostoiévski, sim.
Eles me deram a sagrada sabedoria de me conhecer a mim mesmo e de assistir ao raro espetáculo de meus pensamentos e minhas emoções. Agora o machado, ó, me pensar. Aquela falta de simpatia. Uma secura na alma. Conversa de morto. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, eu dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Brás Cubas é um primor de literatura. Você leu? Não leu. Existe uma lacuna na sua vida intelectual. Mas mesmo assim, Já concluí o meu laudo, Excelência. E? O ressentimento é a melhor desculpa para a falta de talento. Os brancos não me reconhecem a superioridade intelectual, os negros também não. Mas se nem os de minha raça e cor me distinguem, quem os há de? A bem dizer, eu tenho muita simpatia pela gente pobre do Brasil, especialmente as de cor. Mas eu não posso transformar essa simpatia artística em convivência cotidiana se eles não têm por mim nenhuma simpatia, nenhum respeito e nenhum amor. Até a minha irmã negra, que quer se livrar do estigma da cor, fica se atirando por aí para qualquer um, cheia de farofa e de beleza. Irmã, ponha-te em recato, porque senão a trama dos céus se alarga. É triste não ser branco. Tomara que ninguém leia isto que eu acabei de escrever. Tal qual o micróbio estertorasse na lâmina do microscópio, assim era eu. Ressentido, rancoroso e com vergonha da cor que me foi dada ao nascer. E sem saber aonde escoar ódio, voltei-o contra mim. Ressentimento gera sofrimento, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, sabem sim, na carne, na pele, quando a injustiça de que se sofre, em lugar de se voltar contra o mundo, volta-se contra si e dilapida o patrimônio imaterial da alma. Calando-me eu nada consegui em troca, não ser mais acanhamentos, mais humilhações, mais falsos reconhecimentos. Quanto mais meu corpo vergava, mais a minha alma se agigantava e alguém me intervia gritando: acontecimentos. O Congresso quer saber. A literatura degenerada produzida pelo senhor Lima Barreto terá sido fruto de sua mente encharcada de álcool? Provavelmente. Enquanto que a de Machado era entupida de chá de camomila. Pedimos para retirar o comentário ofensivo ao nobilíssimo escritor. Gata velha, olha só. Até a Flip vai demorar e muito para me homenagear. Quem é apostado que o Machado será homenageado antes de mim? Registre aí. O senhor tem descontroles. O seu pai também? Eu não tenho descontroles. Eu tenho implicâncias. O Congresso quer saber. Seu pai era alcoólatra. O senhor também é? No álcool me basta, ninguém me procura. Seu pai era louco. O senhor também é? Provavelmente.
O meu pai, um alucinado. O meu irmão, um larápio. A minha irmã, uma desavisada. Eu em completa rotação. A minha casa era uma verdadeira maquete de hospício. A casa do louco, a casa do louco. A casa do louco, a casa do louco. A casa do louco, a casa do louco. A casa do louco. De mim para mim, eu tenho a certeza de que eu não sou louco. Mas devido ao álcool, à tristeza e às dificuldades da vida material de quando em quando, eu dou sinais de loucura, delírio. É triste um pai mesmo louco enterrar o seu filho. Meu pai morreu 3 dias depois de mim. Na sua doce insanidade, ele imaginava que não poderia mais viver sem a minha companhia. E ele veio ao meu encontro. Estava tão fraquinho. Eu disse: pai, me perdoe por eu ter ido embora sem cuidar de você. E ele disse: a polícia está atrás de mim, filho. Não, pai, não tem polícia no céu, não, pai. Tem sim, filho, tem sim, ora. Eles vão prender você, vão enterrar seus livros, vão maquiar sua pele. Deixe não, meu filho, deixe não, e tome cuidado. O delírio de meu pai tinha a ironia dos loucos de Shakespeare. Mas como eu amava. Tivesse eu me habituado a tomar chá de camomila às 5 horas da tarde na Academia Brasileira de Letras, provavelmente eu teria sobrevivido. Por que não exumam o outro lá? O Congresso faz saber. Por que não exuma o outro lá? O Congresso faz saber. Por que não exuma o outro lá? Que é desnecessário exumar os despojos mortais do acadêmico Machado de Assis. Sua mente foi perfeitamente adaptada ao ambiente sadio em que vivia. O que, de per si, justifica sua literatura de qualidade. Sem isso ou aquilo. Aquilo. Botem na balança cartas astrológicas para madames leitoras Horaci. Exame das condições e pretensões sociais. O senhor sempre foi um funcionário público. Mas se não fosse, gostaria de ter sido o quê? Doutor. Resgataria o pecado original de meu nascimento humilde, amaciaria, suplício, premente, excruciante e oxímodo de minha cor, teria direito à prisão especial, delação premiada e que só a foro privilegiado. Seria formado, anel no dedo, sobre casaca, cartola e feito um sapo bufo andar pelas ruas e o povo a dizer: bom dia, doutor, como é que vai, doutor? Uma dose de cafezinho, doutor? Ou um Paraty, doutor? Um cirurgião cardíaco de ponta. Mas quem dentre vós entregaria o seu coração perfurado para o médico pobre e preto? Entregaria, doutor Nina? Ai! Essa é a hora que eu dou uma relaxada gostosa aqui com vocês. Ai, a começar. Estou vendo você olhando. Um golinho bobo, vá. Ai, gente, até pra ela que tá rindo. Mas pode passar, na Paulista. Ai, gente, certo dia, eu recebi um cartão postal.
Nele, um macaco fazia alusão à minha pessoa. No outro dia, ali na barca Rio-Niterói, eu fui o único passageiro a ser revistado. Obviamente, pela aparência e pela cor. Já ali mais tarde, cadê meu copo? Na ponte Rio-Niterói. Não, lá no saguão do trem eu dou de cara com o JP. JP, um colega lá da Escola Politécnica. Gente, é um sujeito que não tinha 4 ideias sobre o mundo na cabeça. Aí o JP resolveu me desafiar. Tá vendo aí, seu negro? Você pode até me vencer nos concursos, mas nas mulheres, não. Pode até arranjar uma branca assim como a minha, mas não nesse talhe aristocrático. Eu mirei o JP de cima a baixo. Olhei bem no fundo dos seus olhos e disse: vá tomar no cu. Entregaria, doutor Nina, o seu coração perfurado para o médico pobre preto? O senhor está tumultuando os trabalhos do Congresso. Não diga, excelência. Isso não está no contexto. E qual é o contexto, excelência? Ora, o contexto. O contexto é o contexto. Ora, o contexto só existe na cabeça de vossas indolências. O único contexto que tem aqui é o seguinte: sou pobre preto escritor, estou sendo julgado não pelo mérito de minhas obras, mas sim pelo fato de assim eu ter nascido. Eu sempre andei tão cortado de solidão e penúria que os meus únicos amigos eram as míseras notas que me sobravam no bolso. Ai, mas como eu amava aquelas notas imundas. Cada vez que eu as trocava no bonde ou por um cafezinho ali no bar da esquina, ai, era como se eu perdesse um amigo, me separasse da pessoa amada. Lá vai mais uma, lá vai mais uma, lá vai mais uma, lá vai mais uma. Um dia, tomado por compaixão, eu dei um bom dinheiro de esmolas. Ai, gente, aquela nota me sangrou a algibeira linfática. Chorei. O dinheiro para mim tinha sentimento. Perdê-lo dilacerava minha alma, secava-me o osso. Dou por encerrado meu exame preliminar na cabeça do senhor Lima Barreto e aponto fortes traços de degenerescência social e inferioridade intelectual. Se não pelo tamanho do cérebro, é pela mancha genética na alma. De que me serve a educação que eu recebi? As belas letras, Tolstói, Stendhal, Dostoiévski, todos fabricadores de desejos que me derrapam em ódio e despeito. Por que me educaram assim? Para eu ficar só, sem amor. Ai, se eu pudesse. Eu varreria uma por uma todas as noções, sentenças e analogias que se estorcem em meu cérebro. Pai saudoso, por que não tira de mim o veneno do conhecimento? Que me importa os gregos e os germanos, se tudo que sou vem dos meus avós e bisavós desprendidos e arrancados da terra mata?
minha bisa. Minha bisa. Mãe da mãe de quem não tive um afago. Lembro-me vagamente do vulto da minha bisa. Cabecinha pequena, empastada de cabelos brancos tecidos como rama de algodão. Seus olhinhos castanhos quase sem brilho. Nunca chegarei aos seus mais de 100 anos. Sou fruto da longa elegia das dores das vidas que precederam o orgulho de meu nascimento. Ai, que saudade! Que saudade! Que saudade! O que é verdade na raça branca não é extensivo ao resto. Eu, mulato ou negro como queira, escritor de estirpe moral e intelectual, fui condenado em vida, mas não me agasto ao desgosto, pois ele far-me-á grande. Ele se solta, se incomoda, ele se revolta, não tem porquê domar a dor. Vai, vou, vai, vou, ao lado dos pisados, invisibilizados, dos ignorados, homens marcados na colina. Vai, vou, Lima, vai, vou. Faltava-me algo essencial: o ódio. Pois é verdade que o amor faz grandes obras, o ódio também poderá fazê-lo. Até ali tinha sido eu, a doçura, a bondade e a timidez, e vi bem que não queria, não podia e não devia ser mais assim pelo resto dos meus dias. E quase ao fim da vida eu acordei, nada estava no lugar, tudo virado de ponta cabeça. Não bastara a voz de meus personagens, era imperioso ouvirem a minha voz, que vissem estarrecidos a minha assinatura nas crônicas dos jornais. Era como se o mundo me estivesse esperando para continuar a evoluir. Nós, que nos dizemos fortes, temos outro forte que nos insulta, nos desafia. E se perder a aposentadoria com esta reforma, o que mais? Já não me foi tirado. Lima, vai, vou. Excelentíssimo senhor doutor Nina Rodrigues. Ai, não bastasse estraçalhar a cabeça do preto e genial Pedro Arcanjo, eu sei, porque o Jorge, o amado, me falou lá na tenda dos milagres, eu soube de vera voz, jurada e confirmada, que o senhor quis autopsiar o meu corpo na Faculdade de Medicina do Terreiro da Bahia. Olha aqui, doutor Nina Rodrigues. O senhor não brinque comigo não, porque eu vou, hein? E lá é terra de preto, e se eu for, eu não vou sozinho, eu vou com todos os meus encantados comigo. Não, você e seu sórdido projeto de clarear a raça. Olha aqui, doutor Nina Rodrigues, eu já medi o seu crânio com fita métrica e não deu normal, não. O meu deu normal, eu disse normal. Estamos entendidos? E não venha pra cá querer frequentar terreiro de povo de Santa Bahia, não, porque a sua batata tá assando e o seu orobó não passa de um caroço de jaca murcho. E tem mais! Senhores grosseiros de espírito, acantonados nesse falso departamento das cogitações espirituais da humanidade, se fizeram autoridades em coisa de raça, mas no fundo só conhecem as partes mortas do cérebro. Vais! Que formais essa carcaça intelectual de bananeiras pensativas, quereis transformar suas falsas pesquisas e generalizações abstratas em artigos de fé. Uma Bíblia decadente a determinar
massacres, preconceitos e genocídios! 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 Eu já não vivo mais a pátria dos vivos. Quero a minha pátria estética. Povo degenerado, raça degenerada, arte degenerada. Assim o Hitler nomeará um dia os expressionistas, impressionistas, surrealistas. Todos salvos em espírito, mas queimados na terra, em nome de um ideal de beleza ariana. Esses e mais os loucos pisoteados, privados de liberdade e sanidade, esses serão os povoadores da minha pátria estética. Uma terra de homens, mulheres e ancestrais. Eu lutei tanto por isso na trincheira das letras, até que o álcool, a loucura e a morte me tirassem de combate. Não. Não foi a morte que eu desejara. Agonizava ali na cama. Eu pedi à minha irmã que me trouxesse um chá. Ela foi. Quando ela voltou, não me encontrou mais em vida. O coração... Pô, como que por desencanto se me dá a mínima chance de me despedir dos pouquíssimos que me amaram? Eu gosto da morte pelo poder de aniquilamento que ela nos encerra. Eu gosto da morte porque ela nos sagra. Tenho dito. Com esta sétima tese fundamental, concluímos o laudo da cabeça do dito escritor Lima Barreto. Mens sana in capite spoliatus. Reconhecemos que muitas vezes a alma se amotina em lugares impuros na esperança de que o ambiente seja purificado. Não sendo possível, como se deu no caso em questão, a mente apodrece e instala a loucura no cérebro. Não raro, acompanhado de revolta sem causa e alcoolemia em alto grau. Nihil hominus, o cérebro do dito escritor tornou-se incrivelmente capaz de produzir obras razoáveis, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A que se deve esse fenômeno? Ora, pela conjunção das 7 teses fundamentais, isso é claramente atribuído ao percentual de sangue branco de seus avós portugueses, os Henriques Lima, nascidos de Camões e Padre Vieira. Já o restante, quase toda a sua escrita inaproveitável, deriva claramente do sangue de seus ascendentes africanos,
nunca dados a pensar nem a produzir obras escritas para o legado da humanidade. Agrava esse quadro a presença de traços mestiços da mãe e do pai, que contaminam qualquer possibilidade de embranquecimento, purificação e salvação. Scientia est verum, verum est lex. Expositis determino que a cabeça do dito escritor seja devolvida à terra e ali soterrada com o conjunto de sua obra. A ciência agradece a contribuição prestada pelo funcionário público Lima Barreto, a quem se concede as últimas palavras como prova inconteste de nosso exercício de democracia racial. Senhores, deixo-lhes sem saudades a minha cabeça, estrupiada por desmazelos e impropérios, mas ainda assim íntegra. Minha cabeça. Parto para o outro lado do Atlântico. Oxalá, além daquela curva luminosa, possa eu rever os meus ancestrais ali aninhados no seu doce e sofregante esconderijo das almas. Eu já não posso mais cumprir a minha promessa, concluir a história do povo negro no Brasil, mas outros com certeza o farão. Obrigado. Obrigado. Obrigado por compartilhar comigo esta noite de horrores. Sem essa doçura, amiga, como é que eu poderia suportá-la? Deixo-lhes a tarefa de vasculhar minha biografia, fala de meus personagens e livros, mas eu absolutamente não ficarei aborrecido se nenhum de vocês souber dizer o que é vida, o fruto de minha obra. Eu também não saberia. Eu e minhas criaturas, nós somos um corpo só. O que aconteceu além daquela noite, a história e as histórias dirão. Até um dia. Naquela noite, só quando Lima partiu, um estranho fenômeno aconteceu. Cabeça de escritor explode em congresso e deixa escapar tesouro espantoso. Uma infinidade de crônicas, romances, contos, sátiras e uma multidão de personagens. Uma comunidade de espectros. Policarpos, Claras, Isaías, Gonzagas, outros que sabiam javanês e etc, etc. Alguns dizem que esse fenômeno se deve à teoria dos espectros revoltados. Partículas de consciência que se atraem em tempos e espaços não quantificados e se juntam em momentos cruciais da humanidade para atrapalhar o curso natural da história. Enquanto isso, perturbadoras revoluções devem ocorrer, fazendo o inamovível se movimentar em um ciclo interminável. Cuidado. Você pode fazer parte dele sem o saber. Não tenho provas de que tudo isso realmente aconteceu, mas posso afirmar com absoluta convicção de que eu estive lá. Coisas de Lima. Esta cabeça encantada.
Em 1923, um político brasileiro, cujo nome não convém lembrar, afirmou que na fusão entre duas raças venceria sempre a superior e que, por isso, no Brasil, o negro desapareceria dentro de 70 anos. Já lá se vão quase 100. E nós continuamos aqui, de plantão, calados ou indignados, ressentidos ou revoltados, fracassados ou bem-sucedidos, e mais do que bem-nascidos, seremos sempre, sempre, sempre muito bem lembrados. Ele se dizia mulato, ele se dizia afronato de fino trato, preto mesclado mestiço, mulato pardo pretiço, preto barreto escritor, retinto preto de qualquer tipo, negro florescido de cor, escritor, negritor, escritor, negritor. Ele se dizia, ele se dizia, ele se dizia, se dizia.